Gente linda do Dani, a paz. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de mim, a minha mãe teve um outro filho, né? Eu sou mais velho de 2 irmãs, mas antes de mim teve um outro, chamava Jorge Luiz. Só que essa criança, com 3 anos de idade, ele andando de velotrolzinho pela casa, ele caiu na piscina e morreu afogado. Aprove a Deus levá-lo. E através dele a família inteira foi salva, né? Pois a partir desse momento que minha mãe e meu pai buscaram a Deus, mas isso é uma história para outro vídeo. O que eu quero focar hoje é uma dúvida que me acompanhou por muitos anos. O que será que aconteceu com ele? Porque assim, ele morreu bebê. Ele morreu com 3 anos de idade. Será que ele foi salvo? Ou será que ele foi condenado? Será que ele está no céu? Será que ele está no inferno? O que a Bíblia fala desse assunto? Primeiro de tudo, a gente tem que deixar claro que é um erro teológico, um erro, dizer que criança não tem pecado. Isso é antibíblico. A palavra de Deus ela deixa clara. Por exemplo, Romanos no capítulo 3, no verso 10, ele fala assim: pois está escrito, não há nenhum bom, não há nenhum justo, todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram, todos perdidos estão. E lá em Romanos 3, 23, ele fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus ela deixa clara que não tem ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher que possa ser considerado santo. Só o Senhor Jesus, e a partir dele, todos os que crerem nele são santificados. Mas ninguém nasceu santo. Só Jesus. Tem gente que acha um absurdo eu falar isso. Dani, mas como você pode falar que uma criança é pecadora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se torna pecador porque você peca? Ou você peca porque você é um pecador? A resposta é a segunda opção. Você peca porque você é um pecador. Ninguém se torna pecador por ter pecado. Isso é a ideia de que a criança nasce pura, e não é isso que a palavra de Deus fala. A gente é pecador, e por isso que a gente peca. Então por isso que Romanos deixa claro, Romanos capítulo 3, que todos são carentes da glória de Deus. Todos. Para provar isso para você, você pode pegar também o Salmo 14. O Salmo 14 fala a mesma coisa. O Salmo 14 é o que deu a inspiração para Paulo escrever Romanos capítulo 3. Ele diz a mesma coisa. Todos estão perdidos, destituídos da glória. Todos são pecadores. Deus olhou do céu para ver os justos e não achou um bom sequer. Outra prova disso que eu estou te falando está lá no Salmo 51, no verso 5, quando Davi fala o seguinte. Ele fala assim: em pecado eu fui concebido pela minha mãe. Davi já traz para si a responsabilidade dos seus pecados desde quando ele nasceu. Ele não diz, fui nascido puro e o pecado chegou a mim, não. Ele fala, em pecado eu fui concebido. Isso está lá, se você ler Romanos no capítulo 5, no verso 12, quando a palavra de Deus fala que o pecado entrou por um homem e por esse homem se espalhou para todos os homens. O pecado vem do espermatozoide do homem. Por isso que Jesus não tinha pecado, porque Jesus ele nasceu de um óvulo de mulher, mas o espermatozoide de Jesus era o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus é o único que nasceu em carne perfeita. Então você deve estar pensando que eu estou querendo dizer que o meu irmãozinho foi para o inferno, ou que toda criança que morre foi para o inferno. Não. Eu estou querendo dizer que todo mundo nasce em pecado. Mas aí entra a grande e maravilhosa misericórdia de Deus. Já começa em Mateus 19, 44, quando Jesus quebra todo o protocolo do judeu, que tinha aquela. Porque judeu não tratava mulher e não tratava criança do mesmo jeito que ele tratava os homens. Para eles, mulher, criança, cachorro era tudo igual. Era tudo escória. Jesus já corta todo esse barato e fala: não, para! Primeiro que ele vai falar com a mulher samaritana, depois ele toca na mulher lá. Aliás, ele se deixa ser tocado pela mulher de fluxo de sangue. Jesus quebra tudo. E para variar, ele chega e fala assim: deixe vir após mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Jesus já chega quebrando tudo e fala assim: criançada, pode vir até mim, vocês estão de boa. Por que será que Jesus trata desse jeito? Eu amo o texto de Atos capítulo 17, no verso 30. Quando a palavra de Deus fala que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, quer que todos os homens se convertam e se arrependam. Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Qual é a capacidade de arrependimento e de noção do pecado que uma criança tem? Nenhuma. Eu creio que Deus, por não imputar nelas o pecado, Deus perdoa devido à ignorância e à incapacidade que elas têm de admitir o pecado. Diferente da condenação que você vê em João capítulo 3. Quando Jesus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que vocês conhecem esse texto, ele vira e fala assim: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas porque as suas obras eram más. A condenação está em rejeitar Jesus. Qual é a capacidade que uma criança tem de se arrepender do que ela fez, de ter a noção do pecado que ela fez? Eu creio num Deus que não leva isso em conta. E eu vou te dar mais uma prova.
2 Samuel 12, no verso 22 e 23. Quando Davi peca com Batseba, nasce uma criança, e essa criança fica muito doente por uma semana. Davi fica chorando, jejuando uma semana, e a criança morre. O que ele fala para os servos dele? Ele chega para os servos e fala assim: gente, é o seguinte, não adianta eu ficar chorando mais, eu vou tomar um banho, vou comer, vou me alegrar, porque essa criança não vem até mim, mas eu vou me encontrar com ela. Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar de todas as besteiras que ele fez, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava melhorar. O sinal de um cara de Deus não é ser infalível, mas o sinal de que um cara é de Deus ou uma mulher é de que ele busca melhorar, ainda que ele caia, ele levanta e fala: Jesus, tem misericórdia, eu não quero errar mais. E Davi era nessa postura. Quando ele fazia besteira, Davi ele deitava no chão, ele jogava pó na cabeça, ele rasgava a roupa, ele chorava. O arrependimento dele era sincero, e era por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí ele vira e fala: a criança não volta, mas eu vou me encontrar com ela. E sabendo que Davi era um homem salvo, nós temos certeza de que essa criança vai estar no mesmo lugar que ele, ou seja, essa criança foi salva, mesmo tendo morrido bebê, mesmo não tendo se arrependido de nada, e mesmo tendo nascido em pecado, como a gente acabou de ver. Vocês sabem muito bem, tenho certeza, a história que está lá em Números 13 e Números 14, que fala sobre Josué, Caleb e os outros 10 espias, que foram atravessar o monte, viram a terra de Canaã, e voltaram trazendo a notícia para Moisés e para o resto do povo. Os 2 espias, Josué e Caleb, viraram e falaram: a terra é nossa. Deus prometeu, a terra é linda, vamos pegar tudo, é nosso. Só que os outros 10, movidos pela incredulidade, pelo medo, falaram pro povo: não, os gigantes são muito grandes, vão matar a gente, não vai dar certo. Aquela incredulidade horrorosa, aquela ansiedade, aquela falta de fé do quinto dos infernos. O povo preferiu ouvir os 10 espias medrosos do que os 2 espias cheios da palavra de Deus. Eles preferiram ouvir os apavorados, os depressivos, preferiram ouvir os pessimistas do que ouvir os homens de Deus. Por causa disso, Deus se irou tanto com a ingratidão do povo, com a incredulidade deles, mesmo depois de tantos milagres terem sido... Gente, eles viram o mar abrir, eles viram chover comida do céu, eles viram uma nuvem que acompanhava eles e tampava o sol de dia. Eu tô precisando que essa nuvem tampe um pouco o sol que tá na minha cara. Mas agora já comecei o vídeo aqui mesmo, continua, porque a iluminação tá boa. De tantos sinais que eles viram de noite para não ter frio, porque no deserto à noite a temperatura cai até 0 graus. Eles tinham uma coluna de fogo que passeava entre eles para esquentar eles. Depois de tanto cuidado, assim, eles ainda duvidavam de Deus, para irritar qualquer um. Aí Deus pegou e falou assim: ah é? Vocês vão duvidar? Então é o seguinte, de castigo nenhum, vocês vão ver isso, tá lá, Números, capítulo 14, lá a partir do verso 29 e 30. Pode olhar lá que eu não estou mentindo. Deus vira e fala assim: por causa da incredulidade de vocês, todos os maiores de 20 anos de idade não entrarão na terra prometida. Só entrará os menores de 20 anos de idade e Josué e Caleb e a família deles. Por que Deus liberou os menores de 20 anos de idade? É porque os menores de 20 anos de idade, Deus não considerou que eles tinham capacidade argumentativa ou decisiva. Eles não tinham uma capacidade mental de definir o que era certo e o que é errado. Isso, eu creio que isso envolve até pessoas com deficiência mental. Se elas morrerem, eu creio que estão salvas. Eu, Dani, creio. E se eu estiver errado, que o Senhor me repreenda e me ensine. Mas eu creio, estou te dando base bíblica para mostrar que tanto criança quanto pessoa incapaz mentalmente de responder por si mesma está salva, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ah, Dani, mas será que hoje ainda é 20 anos de idade? Eu creio que não. Tá? Eu creio que não existe a idade de 20 anos. Hoje uma criança de 20 anos de idade tem uma quantidade de informação maior do que todo esse povo de Israel tinha. De conhecimento de pecado, de conhecimento de higiene, de conhecimento de ciências, enfim, de tudo. A capacidade intelectual hoje de uma criança de 10 anos é gigantesca, é muito maior do que todo esse povo de Israel tinha. Não estou falando que os 20 anos de idade é a base, mas eu estou falando que tem sim um limite, onde a partir desse limite Deus começa a considerar a pessoa como responsável pelo seu pecado. E é por isso que eu creio que criança que morre está salva pela misericórdia de Deus. E sendo assim, o dia que a trombeta tocar e Jesus vier me buscar, ou o dia que eu morrer e eu partir dessa vida e voltar para minha casa, eu tenho certeza absoluta que eu vou dar um abraço em Jesus e eu vou dar um abraço também no meu irmão Jorge Luiz, que, sem vergonha, viu, já tá lá na festa. A gente tá aqui ralando nessa terra cheia de dor, e ele tá lá, pulando lá nas nuvens, lá, 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu pro coração do homem
de nenhum homem que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Ele tá lá comendo Doritos e Coca-Cola, trincando o abdômen. E eu tô aqui balofo fazendo academia para emagrecer. Então é isso, gente. Deixa que Deus é o juiz. Para de querer mandar as pessoas pro céu e pro inferno. Você não é ninguém para fazer isso. É Deus que decide. Ele é lindo, ele é maravilhoso e cuide da tua salvação. E tá na hora de você levar Jesus a sério, hein? Eu sou Daniel Saad. Um beijo. Deus te ama de verdade. Se eu morrer até a eternidade, é nóis. Fica aí com a paz de Jesus Cristo que abençoa o campo e a cidade. Rimou.